Olá! Neste vídeo irei aprofundar a descrição dos 7 desperdícios. O desperdício custa dinheiro porque é tempo, mão de obra ou material desnecessário no processo. Geralmente, o desperdício é algo que é utilizado no processo e que não é necessário para um resultado satisfatório. Em alguns casos, o desperdício cria um problema de satisfação do cliente, porque atrasa o processo ou introduz elementos ou defeitos indesejáveis no produto final. Os 7 mudas. Muda é uma palavra japonesa que se traduz por desperdício. Descreve um conceito de ser inútil, desnecessário ou ocioso. O muda é uma tarefa sem valor acrescentado dentro de um processo. Existem 7 mudas ou recursos que são normalmente mal utilizados e mal geridos. São sobreprodução, retrabalho, inventário, movimento, transporte, subprocessamento e espera. A sobreprodução significa que um produto, peça ou serviço foi produzido demasiado rápido, no momento errado ou em quantidade excessiva para o processo. A chave para eliminar a sobreprodução é o planeamento. Retrabalho ou defeitos. Num desejo de eliminar defeitos do produto final, as organizações instituem verificações de qualidade em processo que encaminham o trabalho com defeitos de volta para a correção. Embora o retrabalho possa ser necessário em alguns casos, especialmente se os materiais forem particularmente valiosos e o trabalho valer de ser salvo em vez de ser deitado fora, continua a ser um desperdício no processo que deve ser identificado e analisado. Um dos maiores problemas com o muda do retrabalho é que muitas vezes pode argumentar que o processamento é necessário. Para eliminar o retrabalho, as organizações devem utilizar uma abordagem dupla. Primeiro, descobrir a causa raiz do retrabalho, aquilo que está a causar os erros e deve ser corrigido. É necessário mais formação dos colaboradores? Poderá um processo ser alterado para que se torne mais à prova de erros? Em alguns casos, estratégias como Poka-Yoka podem ser utilizadas para se tornar mais difícil criar defeitos do que não criar defeitos durante um processo. Quando os defeitos são evitados, também se evita o retrabalho. Para além de abordar a causa raiz dos erros, as organizações devem criar medidas de qualidade que reduzam o desperdício de retrabalho. Muda de inventário é semelhante a muda de produção excessiva. De fato, a produção excessiva pode causar um desperdício de inventário. Muda de inventário ocorre quando os materiais ou inputs se acumulam antes de uma etapa do processo. Este fenómeno é também chamado de estrangulamento ou bottleneck. Embora os desperdícios de inventário possam ocorrer em qualquer processo, é especialmente comum em processos que funcionam em lotes. Portanto, deve-se evitar o processo por lotes, processos que envolvam a criação de um certo número de produtos antes de os enviarem para a fase seguinte no processo. A redução do tamanho do lote reduz o tempo necessário para a entrega do produto final. Reduz também a quantidade de inventário que ocorre antes de cada etapa do processo. Também se pode reduzir o desperdício de inventário compreendendo um processo e baseando as decisões de inventário em métricas históricas. Muda de movimento inclui uma tarefa que requer que uma pessoa se mova fisicamente para trás e para a frente entre trabalhos. Movimento extra que resulta de um mau layout ou movimento que ocorre quando um colaborador deixa uma área e tem de regressar uma ou mais vezes porque se esqueceu de algo. Uma ferramenta usada para seguir o movimento é conhecida como diagrama de esparguete. Começa-se com um desenho básico do layout, incluindo mobiliário, estações informáticas, maquinaria, portas e paredes. Observa-se um processo real, rastreando-se todo e qualquer movimento com uma linha no diagrama. Uma vez concluído o processo, pode olhar-se para o diagrama para ver onde os movimentos cruzam várias vezes ou saem desnecessariamente do caminho. Isto ajuda a encontrar oportunidades para racionalizar o movimento no processo. Por vezes é tão simples como mover móveis ou recursos em redor para reduzir movimentos desnecessários. Não vale nada que um diagrama de esparguete revele apenas um instante do movimento no tempo. Por vezes, vale a pena completar mais do que um desses diagramas em diferentes alturas do dia ou com diferentes colaboradores para revelar um quadro geral de um processo e possível muda. Muda de transporte é semelhante a muda de movimento, exceto que o transporte envolve o movimento de outputs, produtos ou recursos. O transporte pode relacionar-se com o movimento físico de items ou o movimento digital de dados ou fluxo de trabalho. Um diagrama de esparguete, um process map ou um value stream mapping pode ajudar a identificar áreas onde pode existir muda de transporte. Os diagramas de esparguete funcionam bem em situações de transporte físico e os process maps ajudam na identificação do transporte em ambientes digitais. Uma vez identificado o muda de transporte, é possível eliminá-lo através de alterações no processo, layout ou requisitos de inventário para o trabalho.
Se o desperdício de transporte não se dever a uma má concepção do processo ou layout na área de trabalho, poderá estar relacionado com outra forma de muda. O transporte é frequentemente visto em processos que envolvem muito retrabalho, porque o trabalho é transferido para trás e para a frente entre o pessoal ou as áreas. Ao abordar o muda de retrabalho, também se aborda frequentemente o muda de transporte. Sobre processamento. O excesso de processamento ocorre quando uma pessoa ou processo introduz mais recursos num produto ou serviço do que é valorizado pelo cliente. Um objetivo de qualquer processo deve ser fazer apenas o trabalho útil e necessário para assegurar que as expectativas do cliente sejam satisfeitas. Muda de espera refere-se a qualquer tempo ocioso num processo, quer esse tempo ocioso seja para máquinas ou pessoas. Por outras palavras, um colaborador ou máquina está a trabalhar abaixo da sua capacidade, ou não está a trabalhar de todo devido à espera de inputs de outra parte do processo. A espera ocorre quando as etapas do processo não são devidamente coordenadas, quando os processos não são fiáveis, quando o trabalho é demasiado grande, durante o retrabalho e durante longos turnos entre pessoal ou máquinas. Por vezes, o planeamento é um componente-chave para eliminar a espera. Compreender as necessidades organizacionais, de equipa, do projeto e do processo também ajuda a liderança a fornecer a quantidade certa de recursos para reduzir a espera. Obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar e subscrever o canal. Até ao próximo vídeo.